Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 31 de maio de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. E seguimos com as notas que marcam a atualidade nacional. Começamos mesmo por dizer que o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, foi recebido nesta manhã de sábado na Escola Central da Frelimo. A cerimônia contou com a presença de membros dos comitês do partido a nível distrital, provincial e nacional, sob o lema 60 anos consolidando a unidade nacional, promovendo a paz e o desenvolvimento Importa ainda referir que o encontro visou reafirmar os valores históricos da Frelimo e reforçar o compromisso com a construção de um Moçambique cada vez mais coeso. Através de vós, caros membros do Comitê Nacional, saudamos a todos os combatentes da luta de libertação nacional, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, que com firmeza e determinação continuam engajados na edificação da nação moçambicana, não obstante as adversidades da atual e complexa conjuntura do mundo e do nosso país que se vive. Com renovada satisfação, notamos que os nossos veteranos da luta de libertação nacional continuam a assumir o seu papel histórico de faróis da liberdade de Moçambique e nossa fonte de inspiração, mantendo viva a chama da moçambicanidade, da unidade nacional, de um país uno e indivisível e, sobretudo, de promotores de desenvolvimento sustentável para o povo moçambicano. Esta terceira sessão ordinária do Comitê Nacional da CLIN realiza-se num momento ímpar, em que o país acaba de sair das 7ª eleições gerais e das 4ª eleições das Assembleias Provinciais, que mais uma vez os moçambicanos depositaram confiança na Frelimo e ao seu candidato presidencial para liderar os destinos da nação, e esta vitória foi liderada sem margem de dúvidas pelos nossos combatentes da luta de libertação nacional, que fazem parte da CLIN e que também trabalharam 24 sobre 24 horas de segunda a segunda para esta vitória. Tomamos esta ocasião para reiterar mais uma vez muitos parabéns aos camaradas veteranos pelo vosso incansável contributo no fortalecimento do nosso partido e no desenvolvimento do nosso belo Moçambique. A realização desta sessão constitui uma ocasião propícia para a troca de ideias sobre a situação atual do nosso país, numa altura em que o país se recupera paulatinamente da instabilidade criada pelas manifestações violentas, ilegais e criminosas no período eleitoral de 2024. As manifestações violentas e ilegais mostraram a nova forma de atuação dos inimigos do povo moçambicano, tendo causado luto e sofrimento nas famílias, destruição do patrimônio público e privado, instalação de um clima de desordem e terror, bem como o desrespeito para com as instituições e pelos direitos humanos. Ficou claro que as manifestações não tinham como causa os resultados eleitorais, pois a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial foi clara e os jornalistas e por todos os partidos concorrentes conseguiram perceber que esta é a única verdadeira verdade eleitoral. Entretanto, o foco também se volta para os desenvolvimentos de um dos maiores partidos da oposição. A situação da Renamo volta a ganhar protagonismo no cenário político nacional. Um grupo de antigos guerrilheiros manifesta descontentamento com a liderança do Yusuf Mahamat, enquanto a intervenção da polícia levanta interrogações sobre os métodos usados para resolver a crise. Comentadores como Orlando José, professor Marcelino Pangaia e o engenheiro Júlio Gonçalves alertam para os riscos de escalada e a necessidade de diálogo interno. Os últimos episódios de tensão no seio da Renamo, com destaque para a intervenção da Unidade de Intervenção Rápida no centro de Gorongosa, voltam a expor as fragilidades internas do partido que liderou durante décadas a oposição armada em Moçambique. O epicentro da instabilidade está na contestação crescente à liderança de Yusuf Mahamat.
Antigos guerrilheiros exigem mudanças e alegam falta de inclusão nos processos internos, enquanto a presença das forças especiais da polícia é vista por muitos como um sinal claro de militarização de uma disputa política. Quando uma organização ela aceita as falhas e aceita ouvir, significa que ela está apta para crescer. E este crescimento no Partido do Renamo nos últimos anos fragmentou. É preciso com que a liderança do Renamo ela comece a trabalhar seriamente. O líder não nasceu líder. O líder ele nasceu e foi construído líder através dos seus apoiantes. Se os apoiantes não dão mão a esta liderança, automaticamente não há liderança. É preciso com que o presidente Yusuf Mahamat primeiro tenha consciência em que estágio encontrou o Partido do Renamo e aonde ele queria chegar. O que deveria ter feito para que o Partido do Renamo ganhasse vida. Esse assunto não tem relacionamento com a polícia. Quem deve resolver é o líder e os seus homens. A polícia não pode ser objeto para resolver diferentes de pessoas incompetentes. A polícia está somente para dar a segurança e também está ali para apoiar quando as pessoas estão desavidas e que há um risco de uma violação física ou ameaças por aí e tal. Para reprimir com que isso possa acontecer. Mas, infelizmente, usa-se a polícia para resolver assuntos políticos. Isso é muito mau. A Renamo precisa primeiro se organizar, precisa assumir suas falhas, precisa assumir os seus erros, precisa se reorganizar e precisa resgatar o valor. Com tom mais crítico, outros observadores apontam diretamente para o presidente da Renamo como o principal responsável pela chamada da força policial, questionando o seu silêncio face à repreensão. Se é que não contratou, o Yusuf Mahamat não contratou a UIRI, junto à sua comissão, não contratou a UIRI para fazer aquela barbaridade, já o Yusuf Mahamat já deveria ter vindo condenar as ações que a UIRI foi fazer para os seus quadros. Se até hoje o Yusuf Mahamat não vem reagir, o tratamento que os seus guerreiros sofreram, significa que ele que mandou, ele que contratou, até que medida neste momento em que a Renamo, a liderança superior da Renamo vai ser considerada que não seja... Já se desconfiava que a Renamo é parceiro do governo da Frelimo. Para trazer a paz aqui em Moçambique, tem que haver um tratamento justo aos guerrilheiros da Renamo. Só assim é que vamos calar com esse barulho aqui. Aqueles ali que foram tratados daquela maneira, os seus filhos viram, os familiares viram. Qual é o sentimento dos filhos quando viram os pais a serem forçados a entrar naquilo? Para alguns académicos, os métodos adotados no seio da Renamo não só colocam em risco a coesão partidária, como também atentam contra os próprios princípios democráticos. O problema da Renamo é um problema interno e cabe a Renamo mesmo resolver, encontrar soluções. Nós outros que estamos fora de lá, a única coisa que podemos fazer, só podemos dar algumas ideias, algumas opiniões, do nosso ponto de vista. Eu penso que o que está a acontecer aqui é a questão de falta de conhecimentos dos procedimentos. Porque hoje estamos a ver a Renamo, que pessoas se organizam, querem destituir de forma ilegal a um dirigente eleito. Amanhã há de ser um outro dirigente, também pelos mesmos mecanismos, destituir-se. Aquilo que está a acontecer na África Ocidental, os golpes de Estado. Aqui é uma forma, é um ensaio de um golpe de Estado. Mas, neste caso, o golpe de Estado que estamos aqui a falar, estamos a falar do golpe de Estado de um partido. A repreensão violenta das manifestações e a ausência de diálogo continuam a gerar críticas. Num apelo ao bom senso, o mesmo académico deixa um alerta. Caramuças não resolve o problema. Já tivemos aqui caramuça em Moçambique, há bem pouco tempo. Houve destruições, etc, etc, etc. O que ganhamos com aquilo? Ganhamos miséria, fome, desempregos. Então, caramuça não resolve o problema. Eu penso que, a partir de um diálogo construtivo entre os membros, entre a liderança com os seus colaboradores internos, aliás,
Nessas situações, até sou da opinião que podem convidar outras forças externas para intermediar essa situação. Esse tipo de situações não acontecem ao acaso. Alguém solicita. E eu quero acreditar, não tenho certeza, mas quero acreditar que a polícia que foi lá, ao vir que está lá, que foi para lá, a intervenção rápida, não foi lá porque sonhou que tinha que ir para lá. Foi solicitada. Alguém solicitou. E esse alguém que solicitou, provavelmente pode ter razão, como também pode não ter razão. Enquanto a tensão em Gorongosa persiste, o país assiste atento ao desfecho de mais um capítulo da crise na Renamo. Analistas lembram que sem reconciliação interna e diálogo estruturado, qualquer solução será temporária e potencialmente explosiva. Em Tete, o analista político Hernani da Silva afirma que a crise interna da Renamo é preocupante e vergonhosa e que o que está a acontecer, de fato, neste momento na Perdiz é reflexo da falta de espírito de liderança por parte do Ossuf Momad. Os conflitos dentro do Partido Renamo continuam a levantar debates na sociedade moçambicana e não só devido aos episódios de encerramento de algumas delegações políticas um pouco por todo o país e até a ocupação recentemente da sede nacional daquele partido e do gabinete de trabalho do presidente da Perdiz, Ossuf Momad, em contestação da sua liderança. Em Tete, o analista político Hernani da Silva diz que a revolta dos ex-guerrilheiros da Renamo é resultado da falta de aproximação do seu líder, Ossuf Momad. Moçambique, quem está a desorganizar de uma forma intencional a Renamo é a própria presidência. A Renamo tem um presidente refratário politicamente, um presidente ausente de todas as situações críticas que o país vive. Não emite opinião sobre vários fenômenos que acontecem na sociedade moçambicana. Então, pela dinâmica da sociedade moçambicana, hoje Moçambique tem moçambicanos de uma outra forma de pensar, um moçambicano muito mais exigente. E o Ossuf Momad não está a corresponder com esta dinâmica. Hernani da Silva avança ainda que o Ossuf Momad deve aprender a dialogar com os seus guerrilheiros. Então, o que está a acontecer na posição dele como número 1 do partido acaba afetando todo o partido em bloco. É isso que os guerrilheiros estão a reivindicar. O Ossuf Momad deve aprender a dialogar com os seus generais, com os seus guerrilheiros e ex-guerrilheiros. É que o Ossuf Momad não está a fazer isso. O analista vai mais longe. O Ossuf Momad está a dar lição com aquilo que se viu ontem. Está a dar lição aos moçambicanos que quando ele for presidente de Moçambique, será um presidente muito perigoso para a democracia em Moçambique. O Ossuf Momad está a ter comportamento dos Cumbaelá da Guiné-Bissau, está a ter comportamento dos Sissoko, onde não respeitam os valores democráticos, não respeitam a Constituição. Então, o Ossuf Momad é muito perigoso politicamente para o próprio partido, assim como para a sociedade moçambicana, se um dia optarem a escolher o Ossuf Momad, porque ele já está a emitir sinais de que não será um bom dirigente para Moçambique. Hernani da Silva reagiu em torno dos últimos episódios dentro da Renamo, onde os ex-guerrilheiros têm estado a contestar a liderança de Ossuf Momad. Em outra frente política, o Podemos presta contas ao povo. A bancada parlamentar do Podemos realizou na sexta-feira, 31 de maio, uma conferência de imprensa que teve como objetivo apresentar um balanço abrangente do desempenho durante a primeira sessão da 10ª legislatura. O porta-voz daquele partido sublinhou que a bancada do Podemos trouxe uma nova forma de fazer política, deixando de lado as ideologias e diversidades políticas para privilegiar as necessidades do povo moçambicano. A bancada do Podemos foi além das expectativas da opinião pública. Há que reconhecer que havia pouca expectativa em relação ao que seria o desempenho da bancada do Podemos neste plenário. E mesmo sendo estreantes, sem experiência, conseguimos perceber que demos o nosso melhor, tivemos sim um bom desempenho, a julgar por aquilo que foi, por exemplo, a aprovação dos instrumentos de governação. A bancada do Podemos trouxe uma nova forma de fazer política, quebramos o paradigma tradicional político, aquela visão que diz que, por ser da oposição, tem que reprovar tudo
O governo, o Podemos fez diferente, decidiu deixar de lado as ideologias e divergências políticas para olhar para aquilo que são as necessidades do povo e, consequentemente, a solução era mesmo aprovar instrumentos que seriam para o uso e benefício do povo moçambicano. Em relação, por exemplo, aos informes do relatório da PGR, da Conta do Estado e perguntas e respostas ao governo, entendemos que diante daquilo que foi a superficialidade e informes maquiados por parte do governo, o Podemos trouxe a realidade. Falou aquilo que o povo gostaria de ter falado, representou o povo em trazer a realidade dos factos para contrapor os informes do governo. E desta nós entendemos que fizemos a vontade do povo, falamos em nome do povo, a verdade em representação aos anseios do nosso povo, e é nesta senda que avaliamos de forma positiva não só essa legislatura, não só esta sessão, mas também o nosso desempenho, ciente da imperfeição, mas acreditamos e temos a expectativa de que, com a experiência que foi colhida, com o aprendizado que a bancada teve, a próxima sessão será melhor e terá mais qualidade, mais técnica, para que possamos verdadeiramente representar os interesses do povo moçambicano. Voltamos agora a atenção para o sul do país. O governo da província de Inhambane defende que os recursos minerais explorados na região devem contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades locais. Tem sido frequente as reclamações, dando conta que a multinacional Sasol não tem cumprido com as suas responsabilidades sociais nas comunidades onde explora os recursos. O governo reconhece haver falhas nos acordos e garante solucionar. É comum que tenham havido muitas reclamações. Primeiro porque estávamos a falar de um processo inicial, não só na província, mas ao nível do país. Se todos nós estivermos recordados, a província de Inhambane é a única que tem os acordos de desenvolvimento local com as comunidades. Então estávamos na fase 1, é normal que tenham havido erros, mas agora vamos à fase 2. Nesta sexta-feira foi assinado o segundo acordo de desenvolvimento local com 70 comunidades dos distritos de Inhassoro, Govuro e Vilanculo, um investimento de 43 milhões de dólares. Terminada esta primeira fase, há um aprendizado de todas as partes, quer por parte das comunidades, quer por parte da Sasol, assim como do governo, naquilo que foi a implementação destes projetos acordados pelas três partes. Segundo os beneficiários, com a assinatura deste acordo, esperam melhorar as suas condições de vida e poderão aplicar os fundos em projetos prioritários. Com a assinatura do ADL 2, estamos expectantes, a comunidade está expectante em melhorar as condições, sobretudo na parte da agricultura, sabendo que o distrito de Govuro é potencial em pesca. Vamos nos engajar na área da agricultura, da pesca e outras atividades, por exemplo, na criação de gado bovino e gado caprino, que está a trazer alguns resultados nas algumas comunidades que já começou a sua implementação. Francisco Pagula, o governador de Inhambane, disse que o ADL deve servir de forma significativa para as comunidades. O que nós queremos, temos vindo a articular, é que as comunidades apropriem-se dos ADLs, porque os ADLs não são do governo da Sasol. É uma forma das próprias comunidades escolherem e elas que elegeram os projetos são prioritários. A secretária de Estado em Inhambane, que também esteve presente na assinatura dos acordos, quer que este passo dado traga melhoria nas comunidades onde são explorados os recursos. Auguramos que, com a assinatura destes acordos de segunda fase, haja continuidade do comprometimento à promoção de uma verdadeira justiça econômica e social, com resultados concretos que se traduzam na melhoria das condições da vida das comunidades desta província em geral e dos distritos. Dados ao nosso poder indicam que nos anos de 2020 e 2025, período de implementação do primeiro ADL, foram investidos 20 milhões de dólares norte-americanos e foram aplicados no setor da educação, saúde, agricultura, água e energia.
Entretanto, na capital, a questão social continua a marcar a atualidade. No mercado da Praça dos Combatentes, conhecido assim que é, como Chicalene, a reportagem da FTV ouviu munícipes sobre a realidade da pobreza infantil em Moçambique. Enquanto alguns lamentam a situação, outros veem na luta dos petizes uma forma de superação. Ao longo do mercado do Chicalene, é cada vez mais comum ver menores de idade empenhados em atividades comerciais. Entre frutas, peças de roupa e pequenos serviços, muitos adolescentes acabam por abandonar a escola para ajudar no orçamento familiar. Paulo Mavanga considera que o governo deveria implementar um sistema de registro de crianças órfãs e idosos que exercem este tipo de atividade, sublinhando que é dever do Estado proteger estas camadas sociais. A minha opinião, o governo poderia implementar o sistema de criar condições de registrar as crianças, outras porque são órfãos de mãe, não tem pai, outra porque a mãe cuidava da criança, acordava de manhã, vinha ao mercado para vender alguma coisa, mas de repente a mãe perdeu a vida. Então praticamente essa criança fica sem ninguém para cuidar. É por essa razão que depois vai ocorrer aquilo da criança querer seguir o caminho da mãe, dos pais, em levar mandioca, levar banana, ir levar banana para vir instalar aqui no mercado para vender. Então isso é papel do governo, não é? Tratar desse assunto, cuidar das crianças e os idosos também, não é? Porque há idosos que já não têm família ou porque a família também não tem condições de cuidar. Então os idosos também acabam saindo para fora, também para vender cacana, que nós temos visto aqui. E o governo isso consegue ver dia após dia. Não há nada que acontece que eles não conseguem ver aqui na rua. Já Paulo Simbana, residente do bairro ferroviário, afirma que entre os vendedores do mercado Chicalene, a maioria é adolescente. Ele apela aos encarregados de educação a não utilizarem os filhos como meio de garantir o sustento familiar, mas sim a criarem condições para que as crianças possam estudar e ter um futuro digno. Olhando para aqui, para o Chicalene, a maioria das pessoas que estão a vender aqui são crianças. São crianças que têm estado aqui a vender amendoim. Não sei se é porque as mães têm vergonha ou é para ajudar de alguma forma naquilo que é a alimentação dentro da residência. Mas é triste, porque uma criança que começa a conhecer dinheiro muito cedo, esquece a educação, esquece a escola para fazer dinheiro na rua. Então é muito importante com que os pais comecem a saber que a responsabilidade dos filhos é dos próprios pais, não a responsabilidade dos pais ser dos filhos. Não precisamos fazer os nossos filhos trabalharem para virem alimentar a nós. Nós, os pais, é que temos que alimentar os nossos filhos. Por outro lado, Jorge Cossa aponta que muitas crianças entram no comércio informal por serem órfãos de pai e as mães, sem alternativa, acabam por enviá-las para as bancas. Jorge alerta para os perigos que essas crianças enfrentam, como o risco de fumar precocemente ou até enveredar pela prostituição. Há problemas dentro de toda a sociedade, porque existem crianças que não estão junto com os pais certos. Muitas crianças que estão vivendo só com a mãe. Uma mãe pode apanhar ele ter 5 crianças, mais que 5, 2, 3, 4, mas o pai não está juntos. Que já não tem outro recurso para fazer. Então ela prefere mandar os filhos ir vender. Então quando vende lá, já está a praticar outra coisa. Vai fumar surumos, bebedeiras, quando ainda é 9, 10 anos. Agora, a partir de 12 anos, essa criança já está abandonada dentro da sociedade, já não tem nenhum conselho. Nunca pode você conseguir, mesmo juntar família o quê? Ele já saiu da vida. É por isso daí que, hoje em dia, nós falamos que a juventude, mas o juventude está a estragar a partir de 9 anos, 10 anos, a 12 anos para frente. O governo pode conseguir. Isso para conseguir só dentro das nossas casas, mas lá tem problema. A saúde também está na ordem do dia. O sistema de saúde na cidade de Maputo registra avanços, mas ainda enfrenta desafios importantes. A vereadora de saúde, Alice de Abreu, admite melhorias, mas destaca a necessidade de intervenções nas unidades sanitárias, no saneamento do meio e a sensibilização da população para a prevenção de doenças, especialmente durante o inverno.
A saúde na cidade de Maputo tem mostrado sinais positivos, mas continua a enfrentar desafios, sobretudo em períodos críticos como o inverno. O município admite reduções de algumas doenças, mas refere preocupações com o saneamento, a organização dos serviços de saúde e o cumprimento das orientações médicas por parte da população. A questão do serviço de saúde a nível da cidade de Maputo, ele está bom. Temos, sim, que trabalhar para melhorar alguns aspectos. O primeiro é algumas reclamações que temos recebido em relação à forma como nós atendemos os nossos pacientes em alguns locais. A questão da humanização no trato, em alguns locais, a questão do saneamento do meio, a limpeza, a organização da unidade sanitária, mas, no geral, eu diria que os cuidados, o atendimento, a organização a nível das unidades sanitárias, ela está boa. As reclamações, segundo explicou, envolvem desde o atendimento até questões estruturais nas unidades de saúde, o que exige uma ação coordenada entre os serviços municipais e os profissionais do setor. Com a chegada do inverno, o município concentra os seus esforços na sensibilização da população para a prevenção de doenças sazonais. As doenças respiratórias configuram neste momento como a principal preocupação das autoridades sanitárias, dada a sua maior incidência durante os meses frios. A principal preocupação que nós temos, a primeira seria garantir que toda a nossa população pudesse ouvir, acolher e cumprir aquilo que são as recomendações do setor de saúde em relação a determinada patologia. Por exemplo, nós estamos num período de inverno e nós deixamos sempre recomendações sobre como a nossa população deve se comportar num período de inverno, cumprirmos aquilo que são as recomendações. E o segundo é não deixar ficar grave a doença para ir à unidade sanitária. Quando sentimos que não estamos bem, temos que rapidamente dirigir-nos à unidade sanitária para que, enquanto a situação ainda não é grave, ela possa ser diagnosticada e possa ser de acordo. Em relação às doenças mais recorrentes, a vereadora fez um ponto de situação positivo quanto à cólera e à malária. Explicou, sublinhando que a vigilância epidemiológica se mantém ativa. Ainda assim, reconheceu que há zonas da cidade que merecem maior atenção no combate à malária. Neste momento, felizmente, nós não temos cólera na cidade de Maputo. Pela época, o número de casos de diarreia reduziu para este período. Temos a preocupação de época, que são as doenças de foro respiratório. Em relação à malária, também temos uma redução daquilo que são os casos de malária a nível da nossa cidade. Temos alguns distritos em que nós temos preocupação por causa das questões de saneamento do meio, em que temos mais casos em relação a outros, como seja o de Camavota, o de Catembe, o de Cambuquana. Mas, no geral, a tendência é de redução do número de casos de malária a nível da cidade. No que toca ao combate ao HIV, a vereadora considera que o município está a avançar na direção certa, a existência de centros de aconselhamento e testagem. Segundo revelou, os cidadãos diagnosticados com vírus estão a ter acesso imediato ao tratamento. Em relação ao HIV, felizmente é uma tecnologia que as pessoas já estão a receber e a cumprir aquilo que são as recomendações. Nós temos em muitos locais aquilo que é o aconselhamento e testagem a nível da comunidade. As pessoas sabem que, ao serem testadas positivas, têm acesso ao tratamento de forma imediata. E para aqueles que são negativos, nós fazemos sempre o reforço de sensibilização para o cumprimento daquilo que são as medidas de prevenção para evitar serem positivos. E neste momento nós temos disponível tratamento para todo aquele que precisa de tratamento a nível das unidades sanitárias. A edilidade garante que continuará a investir na melhoria das condições de saúde e na mobilização comunitária, reconhecendo que a prevenção e envolvimento ativo da população são elementos-chave para um sistema de saúde mais eficaz e inclusivo. Na zona centro do país, há boas notícias relativas à saúde pública. O setor da saúde na Zambésia declarou o fim do surto de cólera no distrito de Mopeia, ficando ainda o distrito de Alto Molokwe com alguns casos positivos.
Desde a declaração do surto de cólera na Zambésia, nos distritos de Mopeia e Alto Moloque, foram registrados cumulativamente 351 casos de cólera, com 12 óbitos, dos quais 3 em Mopeia e os restantes 9 no distrito de Alto Moloque, que continua a registrar entradas de casos de cólera no centro de tratamento da doença. Neste último surto, nós tivemos cerca de 351 casos cumulativos. Tivemos 12 óbitos, destes 3 aconteceram em Mopeia e 9 no distrito de Alto Moloque. Eu refiro-me à higiene pessoal, neste caso a lavagem das mãos, a questão do consumo de água tratada, com certeza ou com força à fervura, a questão dos cuidados também com o médico provincial de saúde na Zambésia, Isaías Marcos, avança que nestes 2 distritos foram realizados trabalhos de base com as comunidades para a necessidade de observância de medidas preventivas de combate à cólera. Para que aquelas que tiveram desenvolveram sintomas graves, mas também visava responder ou a parar aquilo que era o surto prefeitura. Até agora tínhamos o surto de cólera ativo no distrito de Alto Moloque. Para Mopeia já tínhamos declarado assim, o surto. Neste momento a província está calma, estamos a fazer o controle rigoroso, temos uma vigilância nas unidades sanitárias, temos uma vigilância ao nível das comunidades, de modo para que caso haja algum surto, todas as nossas autoridades tenham conhecimento. Apelo? Bem, o apelo é mesmo para continuarmos a obedecer aquelas são as medidas de prevenção. O setor de saúde avança que decorrem ações nas comunidades visando assegurar a necessidade de envolvimento destas em campanhas para o controle sobre a eclosão de casos de diarreia. E no domínio agrícola destaca-se um encontro importante para o futuro dos produtores. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca promoveu nesta sexta-feira uma reunião de negociação do preço mínimo do algodão caroço para a campanha 2025, para a campanha, melhor dizendo, 2024-2025 do algodão caroço para a campanha, esta campanha já referida. O encontro juntou o Fórum Nacional dos Produtores do Algodão e a Associação Algodeira de Moçambique, com o objetivo de discutir a fixação do preço mínimo da taxa de descaroçamento, com base num mecanismo aprovado pelo governo de Moçambique. Moçambique é reconhecido a nível internacional por ter uma grande parte dos seus produtores certificados segundo os principais padrões globais de produção sustentável e comércio justo de algodão. Esta certificação tem permitido aumentar a confiança do mercado internacional na produção nacional. Durante o encontro, o representante dos agricultores, Belson Moko, manifestou desagrado com o valor proposto para algodão caroço, afirmando que o preço ideal para garantir a sustentabilidade da atividade agrícola deveria ser de pelo menos 30 meticais por quilograma. Em relação ao preço, não estou tão satisfeito, mas sim, tratando-se a conjuntura do mercado e nós vendemos o produto, tínhamos que aceitar, uma vez que o mercado não está com escasso em Moçambique, está lá fora, onde que vem os índices do preço. O preço ideal seria 30 meticais do ano passado, mas atendendo e considerando com a situação que se passa a nível dos países que a gente vende, chegamos à altura de concretizar que sim, poderia ser 20. Um dos produtores presentes denunciou a falta de meios adequados de trabalho como um dos principais entraves da produção. A escassez de insumos e ferramentas tem dificultado o alcance de melhores resultados. Nós, como produtores, enfrentamos muitas dificuldades. Enfrentamos a dificuldade de trabalhar com cabo curto, enxada de cabo curto. Enfrentamos dificuldade de insumos. Enfrentamos dificuldade do ambiente, então ciclones, tudo, essas coisas estão afligem. Então são coisas que nos afligem muito. Já Estevão Chemo, produtor da província de Tete, o preço baixo do algodão desmotivou vários agricultores. Segundo ele, um único setor, mais de 200 produtores abandonaram a atividade, o que resultou numa significativa redução da área cultivada. Fiquei um pouco dúvida, porque o preço é muito pouco, esse 22. Lá na nossa zona tinha 200 e tal produtores, mas todos desistiram por causa do preço. Assim o preço baixou, assim
já não temos muito que vão produzir, porque está muito baixo. Passou para 22 da primeira, a segunda 15,5. Então os produtores lá não vão produzir. Não. 1 de junho celebra-se o Dia Internacional da Criança. É um dia para lembrarmos que toda criança tem direito a amor, educação, saúde, proteção e, sobretudo, a sonhar sem limites. Nesta data especial, a FTV renova o compromisso de construir um Moçambique onde todas as crianças possam crescer com dignidade, felicidade e oportunidades iguais. Que o brilho dos sorrisos infantis continue a iluminar o caminho do nosso futuro. E é desta forma como nós damos por encerrada esta edição do Telenotícias, desejando a todas as crianças um feliz Dia da Criança. Caríssimo telespectador, quanto a nós já está tudo dito, prometemos voltar na segunda-feira com mais notas e reportagens para si. A esta hora resta-nos apenas desejar que tenha um final de semana abençoado. Até lá, fique bem.